Olá, pessoal. Estou aqui com meu amigo Fernando Valente e deu uma aula muito interessante, né? Nós que somos da academia. Ele procurou responder uma pergunta: qual artigo você deveria ler em 2024 e não teve oportunidade de ler? Quais são os artigos? O que você traz, Fê? Obrigado, doutora Mônica, um prazer estar aqui. Então, o tema foi bastante amplo, porque tinha toda a diabetologia e tinha que escolher alguns artigos relevantes, né? Então, eu quis mostrar principalmente as publicações que mostraram a relevância de uma detecção precoce, por exemplo, de pré-diabetes e diabetes tipo 2, com essa nova proposta da Federação Internacional de Diabetes, sugerindo novos níveis de glicose baseados ali uma hora após sobrecarga com 75 gramas de glicose, né, o valor de 155 ou mais é um preditor muito melhor de quem vai desenvolver diabetes do que o valor de 2 horas pós-sobrecarga. Então, além da vantagem de economia, de uma hora a menos, é, Adesão para poder fazer esse exame de maneira mais exato, e fácil, também né? tem dados de associação desse valor de uma hora após com outros desfechos, complicações microvasculares, macrovasculares, mortalidade, apneia do sono, aparecimento de esteatose hepática, severidade de fibrose hepática e assim por diante, que muitos com 2 horas pós não tem, Não tem. não tem. Então os critérios que a gente tem hoje, quer dizer, tinha até então, né, de jejum, glicada e 2 horas pós-teste, eles não são muito bons, porque metade não evolui para diabetes em 10 anos, por exemplo, e 30 a 40% dos que evoluem antes não tinham nada, não tinham nem pré-diabetes, né? Então é um critério interessante. Da mesma forma, está se tentando fazer e uma hora após também 209 seria um valor de corte para Forte. identificar diabetes tipo Diabetes. 2, né? Então essas alterações uma hora após seriam antecedem as alterações que acontecem nos outros critérios, então por isso adotar, e a SBD adotou esse critério. Né? Também eu ressaltei o consenso de diabetes, de pré-diabetes tipo 1. Tipo, Tipo 1, o que fazer com quem já tem autoanticorpo e ainda não tem diabetes, ou será que vai desenvolver diabetes? Então tem um consenso, né, foi trazido agora no Congresso Internacional. Então, a pessoa que tem um autoanticorpo, ela precisa sempre confirmar esse outro certo. autoanticorpo, né, para saber se tem de fato uma preocupação e uma necessidade de monitorização. E ter um autoanticorpo tem uma progressão de 15% em 10 anos. Ter dois ou mais autoanticorpos, Já 85% de aumenta demais. progressão. Então, precisaria ter uma monitorização é, de tempos em tempos, de glicose, ou até o teste de tolerância, justamente para evitar o aparecimento de cetoacidose, porque Isso. existem dados correlacionando o aparecimento de cetoacidose com 10 anos depois, maior risco de mortalidade, Exa complicações. Então é algo. E Faz também sentido a faz gente ir sentido. E atrás. também porque estão surgindo novas terapias, né, Exato. para aquela pessoa no estágio 2, 2. que é quem tem uma desglicemia com autoanticorpos, mas a glicose ainda não em níveis de diabetes, né? Eu ressaltei também as insulinas semanais, que foram grandes vedetes no Congresso, né, nos congressos internacionais, a Efsitora Alfa, a Icodec. ICODEC, então trazendo uma facilidade, uma comodidade de uma só aplicação versus a insulina degludeca, Diária, por né. exemplo, outra basal diária, né? Com a mesma segurança, a mesma eficácia ou não inferioridade, né? Então é algo também que eu Me apresentei nessa aula. E Vai também melhorar muito a adesão do muito, tratamento, que é né. uma dificuldade, né? A inércia terapêutica para a É, gente, tanto para a gente começar o tratamento com isso. insulina, principalmente no DM2, né? DM2.
e para manutenção também, né? Um Uhum. terço dos indivíduos não aderem bem à insulinoterapia. Então a gente tem que, mais do que ficar procurando melhorar isso ou aquilo, é fazer com que o indivíduo Siga o use, tratamento, siga o faça, né. tratamento. É. E outro enfoque que eu dei foi com essas novas medicações agonistas de GLP-1, dados da semaglutida em estudo de doença renal crônica, né? Então, inclusive passou a fazer parte da diretriz da SBD, a semaglutida um novo pilar de tratamento, assim como o inibidor de SGLT2, como bloquear o sistema renina-angiotensina e o antagonista mineralocorticoide, né? E estudos mostrando essa eficácia e dados é, benéficos em reduzir a progressão de doença renal, tanto com ou sem inibidor de SGLT2. Mostrei também artigos de agonista do GLP-1 com ou sem inibidor de SGLT2. Então, parece que os Ampliando o efeitos espectro, né, ampliando. aditivos, né. Hoje está muito mais ou menos difícil a gente Nós temos um evitar arsenal, né. essa progressão da doença renal, né? Então, nós temos muitas ferramentas para impedir essa evolução para doença renal terminal, para diálise, transplante, etc. E também estudos da semaglutida na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é o estudo STEP-HFpEF em diabetes, Uhum. que foi um estudo publicado em 24, que trouxe os mesmos dados benéficos da semaglutida na insuficiência cardíaca em pessoas com obesidade sem diabetes. Certo. E por que é importante mostrar esse estudo? Porque a pessoa com diabetes perde menos peso do que a sem diabetes, porque a pessoa com diabetes está em uso de insulina, esfoliureia, que pode aumentar ganho de peso e piorar a insuficiência cardíaca, porque também está em uso muito mais de inibidor de SGLT2, que já é um tratamento para insuficiência cardíaca, então eles testaram também essa sobreposição. E porque a pessoa com insuficiência cardíaca, tendo diabetes, ela chega num fenótipo muito mais avançado, muito mais grave. E os benefícios foram os mesmos. Então, eu trouxe também, por fim, algo interessante em relação ao estilo de vida. Hã. Um estudo, o estudo da King, que já é bem antigo, mas que tem agora 30 anos de Segmento. segmento, são 6 anos de intervenção, e aí que é a parte interessante do estudo, é o único estudo de intervenção que separou por estratégia, só dieta, só exercício, ou os dois Não ter combinados, nenhum confundidor versus aí. controle. Uhum. E 36 anos de Segmento. intervenção e 24 anos de segmento, depois desses 30 anos, Hã. portanto, houve uma redução de 40% de mortalidade para indivíduos com intolerância à glicose quando do tratamento combinado exercício e dieta, 30%, em torno de 30% quando só dieta e 20% só exercício, embora não tenha alcançado significância estatística, mas os próprios autores reconhecem algumas limitações da Da análise permanência de fazer exercício físico e de também instituir exercício para indivíduos mais idosos e coronariopatas. Então assim, são um muitas pot-pourri de um coisas. monte de coisa É, muito legal, que eu acho que deu para aproveitar. O nosso MEV ainda existe, né, ainda temos que continuar a estimular os nossos pacientes na atividade e exercício, mas olha quanta possibilidade terapêutica de maneira bem didática, rapidinha, que o Fernando trouxe para a gente. Super obrigado, Fê, espero que vocês tenham gostado.